Eu sou José Carlos Machado e esse é o canal Antroposofia em Dia. Será que muitas vezes não é o seu filho que manda em você e não o contrário? Quando os filhos começam a ter um processo imperativo de domínio, de jugo sobre os pais e os pais ficam acabrunhados, ficam acovardados em relação aos mandos e desmandos desse pequeno tirano, a coisa pode se complicar. O medo de ser uma pessoa autoritária faz com que às vezes a autoridade dela sucumba. A autoridade nem sempre é agradável, porque a autoridade você faz um confronto. Quando você fala sim, tudo é possível. Quando você fala não, você faz um limite. Nem tudo que a criança quer pode ser feito. E os pais, eles têm que pensar que este padrão, este limite, esta baliza, tem que ser exercido por eles. Então, nesse ponto, com medo de ser muito autoritário, às vezes nós não fazemos o nosso dever de casa, nós não colocamos os limites precisos na criança. E a criança tem a sensação e às vezes até a realidade de ter um grande domínio sobre os pais. Autoridade a gente pode pensar como quando você tem uma idade na qual você pode ser autor da sua própria ideia. Veja, isso é comum, as crianças elas ficam medindo esse cabo de força, esse cabo de guerra o tempo todo com os adultos. Porque a criança pensa no seu próprio umbigo e ela quer uma situação, ela quer e ela quer. Agora, cabe aos adultos chegar e falar assim, não, agora não. Isso pode, isso não pode. A criança precisa sentir isso dos pais, sem brutalidade, sem estupidez, sem gritos, tentar manter a calma interna, mas falar assim, quem é que manda aqui? Quem é que é dono aqui da situação? Quem é o pai? Quem é a mãe? Então, isso precisa ser explicado. Quando isso não fica claro, não fica absolutamente verdadeiro para a criança, ela não tem esse entendimento, aí ela vai ter uma forte vontade e desejo e vai acabar mandando nos pais. Isso é péssimo para todo o desenvolvimento dela social e psíquico. Na verdade, às vezes, os pais têm medo da reação dos filhos, medo de não serem queridos pelos filhos, medo de causar algum trauma nos filhos. Isso não é verdadeiro, isso não tem sentido. A gente precisa entender que a criança, ela precisa de um adulto forte, coeso, íntegro, com uma postura definida para a criança. A criança ama os pais. Ela espera dos pais o quê? Um caminho seguro. É esse, a confiança está num caminho seguro. Quando titubeia e se deixa a criança decidir por si, principalmente as crianças pequenas, isso é um erro pedagógico, digamos assim. Isso não leva a lugar nenhum. Leva talvez à insegurança. E a criança fica insegura porque ela olha para os pais e não vê um condutor seguro, que chegue para a criança e fala assim, agora chega. Ou então que chegue e fale assim, vá por aqui. E a criança questiona e o adulto fala, confie em mim, eu sei o que é bom para você. Você já mandou a sua pergunta aqui para o canal? Então, mande. Se você tiver algum questionamento, escreva para mim. E continue me seguindo no Instagram, YouTube e no Facebook. Um abraço, até a próxima.